Shalom! A paz de Deus para você! Que bom ter você aqui no quarto vídeo sobre temperamentos. Você está aqui, talvez seja a primeira vez que você esteja aqui. Não faz mal, os outros vídeos estão aqui. Nós estamos nesta quarta semana falando sobre temperamentos. Já falamos sobre sanguíneo, já falamos sobre colérico, sobre o melancólico e hoje nós estamos aqui para falar sobre os fleumáticos. Mas antes mesmo de começarmos a falar, aproveita, dá uma olhadinha se você já está inscrito no canal. Se você não estiver, aciona o sininho, todas as notificações, assim você não vai perder temas como este. Tem muitos temas aqui no canal, tem muitos podcasts, tem muitas lives e também devocional todos os dias. Mas vamos falar um pouquinho agora sobre o temperamento fleumático. Mas no decorrer dessas semanas, eu tenho lido os comentários de vocês e eu vi que uma pergunta recorrente é: posso mudar o meu temperamento? Não! Deus te criou com este temperamento, este perfil, Ele que te deu como propósito dele, porque Ele tem um plano bom, perfeito e agradável para você. Assim como foi Deus que deu o temperamento sanguíneo para Pedro, porque no plano perfeito de Deus, ele ia ser o líder, aquela pessoa de relacionamentos, ele seria aquele que falaria em Pentecostes, porque o sanguíneo tem uma oratória muito boa, ele não tem vergonha, então era Pedro mesmo que Deus queria. Deus precisava de uma pessoa organizada, de uma pessoa, um líder, para colocar em ordem a igreja primitiva, como Paulo, um colérico rápido, e na resposta para Deus ele era rápido, ele viajava, ele não tinha tempo feio para ele, porque o colérico é uma pessoa disposta, prática, rápida. Então não tem como mudar o teu temperamento, tem como você amadurecer, tem como você melhorar. Conhecer o teu temperamento faz parte desse processo, porque é um autoconhecimento. A partir do momento que você se conhece, você sabe qual é o teu ponto forte, qual é o teu ponto fraco. O ponto forte, eu venho falando nesses vídeos, você tem que cada dia mais valorizar esse ponto forte do teu temperamento. O ponto fraco, você precisa minimizar dia após dia, assim como Pedro, que tirou da vida dele a marca da inconstância e ele se tornou um homem sanguíneo, mas amadurecido, um homem que as pessoas passaram a confiar, porque ele passou a ser constante, mas ele tinha que vigiar esse lado da vida dele. Bom, essa é uma das perguntas. A outra pergunta é, mas eu percebi durante essas semanas que parece que eu tenho mais do que um temperamento. Eu li muitos comentários como esse. É verdade no sentido de que Deus te criou como uma pessoa única. Não tem ninguém igual a você. Pode ter muitos coléricos, mas você é diferente. Cada um é diferente do outro. Sabe por quê? Porque é uma mistura santa que Deus fez. Você tem o teu temperamento predominante, facilmente reconhecível, mas em outras áreas da vida predomina outro tipo de temperamento. Vou dar um exemplo comigo mesmo, antes de entrarmos no fleumático. Eu tenho como temperamento predominante, eu sou colérica. E o colérico, ele é rápido, como eu disse, ele é líder, ele é uma pessoa muito prática, ele encontra solução rapidamente, mas ele tem o lado ruim também, que ele precisa sempre trabalhar, não é? Ele é impaciente, então eu sei qual é o ponto forte do meu temperamento, também sei qual é o ponto fraco. Eu tenho que lidar com a paciência de uma forma mais radical do que outros temperamentos. Eu preciso aprender a tolerar mais, a esperar a velocidade dos outros. Tudo isso porque eu me conheço. Eu sei que este é um problema que eu preciso, dia após dia, amadurecer e melhorar. Mas, ao mesmo tempo que eu sou colérica na minha vida profissional e ministerial, em relacionamentos, eu sou melancólica.
eu sou mais sensível, eu sinto os impactos e tenho que tomar cuidado com as reações do ponto fraco do melancólico. A tendência de me isolar, a tendência de não querer mais, é melhor ficar sozinha. Então, eu tenho que trabalhar nisso sempre, um foco para não reagir dessa forma. Tudo bem ser sensível, mas não posso reagir com auto-isolamento. Você está vendo? Então, você pode ter um predominante e o outro atuando, um outro tipo do perfil comportamental, outra característica do perfil comportamental em outras áreas da sua vida. Mas sempre tem um que é o predominante. E hoje o nosso assunto é o fleumático. O fleumático, ele é uma pessoa extraordinária. Ele é simpático, calmo, muito calmo. Uma pessoa que não altera o tom de voz, ele não tem picos de emoções. Quando ele fica feliz, ele não dá gargalhada, e quando ele fica triste, ele não morre de chorar. Ele chora, derrama algumas lágrimas. Ele sorri, ele não dá a gargalhada. As emoções dele são bem contidas. E parece às vezes que você dá um presente para o fleumático. Às vezes o sanguíneo, vamos lá, você já estudou o sanguíneo comigo. Ele faz festa, ele é exagerado. E quando ele dá um presente para o fleumático, ele espera que o fleumático fale: "Ei, eu amei!" e faça aquela festa, né? O fleumático, ele sente tudo isso. Ele fica muito feliz com o presente, ele curte o presente, mas a forma dele demonstrar é diferente do sanguíneo. Ele agradece, ele sorri, mas ele não consegue fazer aquela festa. E ele pode ser mal interpretado às vezes. Agora, já pensou? Um sanguíneo casado com um fleumático? O sanguíneo vai estar sempre frustrado, achando que você não valoriza, você não sentiu nada, eu te dei, eu fiz um sacrifício, vai estar sempre aquela coisa. Enquanto que se você conhecer temperamento, você vai falar: eu sei que ele gostou, ele só não sabe expressar. Ele gosta, mas não sabe expressar da forma que eu gostaria que ele expressasse. Então, o fleumático, ele é muito contido. Ele é muito equilibrado, ele tem um ritmo mais lento também, ele é mais devagar, enquanto que o colérico é super rápido. O sanguíneo também tem uma velocidade, mas é aquela velocidade que para às vezes. O fleumático, ele é sempre lento, ele é indeciso, ele tem uma insegurança que independe da história dele, aí independe de traumas ou não. Faz parte dele essa indecisão. Você quer ir para a praia ou você quer ficar em casa? Então, para mim, tanto faz. Ele é assim. Tanto faz não. Me fala, você quer ir para a praia ou você quer ficar aqui em casa? Tanto faz. Eu gosto de ficar em casa, eu gosto de ir para a praia. Ele nunca vai ser incisivo, assertivo. Ele é uma pessoa que ele quer ficar bem com todo mundo. Ele é conhecido como temperamento diplomático. É o único temperamento que se dá bem, ele tolera, ele se dá bem, ele consegue ser amigo do sanguíneo, do colérico, do melancólico, numa boa. E ele é uma pessoa completamente pacificadora. Sabe que ele tá todo mundo colocando pilha, ele vai lá e fala: gente, não é bem assim. Deixa eu dar 2 exemplos bíblicos de fleumático e daqui a pouquinho eu vou ler algumas características deles para você. Então, se você quiser conhecer um fleumático na Bíblia, é Barnabé. Paulo, o colérico, ele era muito impaciente. João Marcos era um garoto que você conhece a história de João Marcos. Se você não conhece, eu vou falar em 3 segundos. João Marcos, ele morava no cenáculo, naquela casa, aonde a sua mãe chamava Maria, e aonde tinha reuniões de oração, onde foi a última ceia. Ele teve uma conversão espetacular, mas a família de João Marcos era uma família bem financeiramente.
não era como, ele não era um menino que viveu grandes dificuldades. Ele tinha tudo. E de repente ele começa a viajar, viagens missionárias, aonde você ficava no navio sem acomodação adequada, sem alimentação adequada, você passava frio, passava fome, passava calor, e talvez ele tenha chegado no limite dele, e ele desistiu de viajar com Paulo. E Paulo, o colérico, porque João Marcos era melancólico, ele sentia os impactos das coisas, sentiu saudade da casa dele. Tudo isso eu estou fazendo assim, uma análise, não que esteja escrito isso. Só está escrito que Paulo não teve mais paciência com João Marcos e não queria mais João Marcos do lado dele, e João Marcos não queria mais viajar, mas Barnabé não desistiu de João Marcos. E Paulo, ele ficou com pessoas mais rápidas, como ele, como Silas, como Timóteo, mas Barnabé não, Barnabé ficou bem com Paulo, e Barnabé ficou bem com João Marcos, pegou na mão de João Marcos, não desistiu de João Marcos, e depois a gente vê que João Marcos, ele volta a ficar perto de Paulo. Então você vê que o fleumático, se você analisar Barnabé, ele era o amigo de todo mundo, ele era o pacificador. Este é o fleumático. Agora eu não vejo assim picos na vida de Barnabé. Ele era aquele homem maduro, ele que era homem constante. E eu falei que eu ia dar 2 exemplos de fleumático. O segundo exemplo é Abraão. Abraão, você não vê Abraão com grandes picos também. Deus o chamou, ele respondeu. Sara, olha como ele era pacífico. Sara começou com aquela história, ele crendo em Deus. E Sara, não, você vai deitar com a nossa escrava Agar. Ele não discutiu. Tá bom, eu não quero, mas tudo bem. Não é que é uma pessoa dominada, é uma pessoa pacífica. Se você quiser pensar que ele era dominado por Sara, não. Ele tinha a sua força, mas ele queria ficar bem, tá bom. Isso vai te deixar em paz, Sara? É isso mesmo que você quer? Então tá bom. Você vê que ele não arrumava encrenca. Aonde ele chegava, Abraão, ele primeiro procurava fazer um acordo de paz. Este era Abraão. Tudo bem que ele teve um momento raros momentos de guerra, né? Teve um momento em que ele foi resgatar o seu sobrinho Ló. Agora, por falar em Ló, gente, olha como ele era fleumático, Abraão. Quem ia aguentar o sobrinho Ló, que Deus falou, sai sozinho, mas ele não, ele saiu porque ele era uma pessoa pacífica, não queria encrenca com Ló. Talvez Ló tenha pedido, tio, deixa eu ir contigo. E ele falou, tá bom, vai. Aí a convivência com Ló ficou muito difícil, muito difícil. E o que aconteceu? O que Abraão fez? Ele tolerou. É isso, o fleumático ele tolera. O problema do fleumático é que ele chega, o ponto limite dele demora a chegar, mas quando chega é definitivo. E ele dá um susto em você, porque você nunca espera que uma pessoa tão pacífica, uma pessoa tão calma, ela tenha uma reação. Não que vai ser uma reação de gritar, de fazer escândalo. Não, é uma reação tipo, não quero mais isso. E quando ele fala isso, acabou, é ponto final. E foi o que Abraão fez com Ló. Não quero mais, tudo bem, acabou agora. Você decide, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. O que você escolher, tá tudo bem. Você tá vendo como ele era pacífico? Ele podia dizer, não, olha, tudo que você tem é por minha causa. Você andou na minha carona até agora eu vou pegar o lugar melhor. Não. Longe de Abraão a encrenca. Abraão era pacificador, como todo o fleumático. Mas eu quero ler algumas características do fleumático para você ver se você se encaixa ou se você se enquadra, se você é fleumático. Ele gosta de planejamento, ama uma rotina, ele tem uma tendência a relacionamentos profundos.
E ele não gosta de mudanças de última hora, ele gosta de tudo planejado, como eu já disse. Não gosta de conflitos, isso eu já vinha falando. Ele é um bom ouvinte, gosta de se identificar com a pessoa, né? Ele tem muita empatia. O desejo dele é paz e harmonia. Ele não gosta de conflito, muito menos de gritaria. Ele prefere um ambiente estável, ele se importa com as pessoas que estão ao seu lado e ele é metódico. O fleumático, ele gosta tanto de rotina que é difícil ele desejar viajar ou mudar de casa. Por ele fica sempre na mesma casa. E o problema, o ponto fraco do fleumático é que ele demora a tomar decisões, ele não gosta de tomar decisões e ele sempre vai procrastinar. Esse é o lado ruim do fleumático, ele ama a procrastinação. Por exemplo, uma mulher sanguínea, eu vou colocar o exemplo de um homem fleumático e uma mulher sanguínea. A mulher sanguínea, ela vai se sentir atraída, por quê? Porque ela é agitação em pessoa, ela é explosão, ela é energia, ela é falante. E ela admira o que no fleumático? A calma. Porque ele gosta, ele vê ela fazendo tudo aquilo e ele não recrimina, ele sorri, ele admira, ele gosta. E não é falsidade não, ele gosta mesmo. E aí ela se sente atraída. Por quê? Porque ela se sente atraída pelo que falta nela. Essa calma, o fato dele ser conciliador com todo mundo. Aí ela se sente atraída por isso, casa com o fleumático. Debaixo do mesmo teto, ela vai ver que este homem super calmo, super passivo, pode estar o mundo caindo. Se ele perder o emprego, ela vai ficar desesperada. Vai, pega o currículo, começa agora, vai para a entrevista. Ele, calma, calma, eu ainda tenho seguro, eu ainda tenho tranquilidade, não preciso sair correndo. Ele é desse jeito, falta iniciativa. Ou, por exemplo, o filho está subindo no sofá, o outro está chorando, ela está cozinhando e ele está assistindo televisão. Tranquilo, ele consegue. O fleumático, ele consegue. Está o caos na vida, ele se concentra naquilo que ele quer. E aí ela fala, me ajuda. Ele, calma, tá tudo no controle. Tá nada, a criança tá subindo no sofá, o outro tá chorando. Ele, calma, tá tudo bem. Ou senão ela fala, olha, a lâmpada queimou, vai trocar a lâmpada. E ele, calma, ainda tem 3 funcionando, só foi uma que queimou. E isso traz conflito, porque ela não entende. Se você entender o perfil comportamental do teu cônjuge, olha, 70% dos conflitos vão ser eliminados. Você escolheu casar com uma pessoa que tem esse perfil comportamental agora, é aprender a chegar num lugar comum e os pontos fracos, porque o fleumático ele tem que entender que não é normal essa passividade excessiva. É bom, maravilhoso a calma dele, mas a passividade, a falta de iniciativa, então ele vai ter que reconhecer e trabalhar isso na vida dele. E a sanguínea vai ter que trabalhar a paciência, o equilíbrio, a mansidão. É assim com todo mundo. E eu vou colocar mais coisa para você. Por exemplo, pontos fortes então do fleumático. Ele é tranquilo, confiável, objetivo, eficaz, organizado, prático e tem um senso de humor. Agora, os pontos fracos dele. Os pontos fracos é pouca motivação. Nada motiva ele. Ele é lento, ele é autoprotetor, ele se protege. Ele é indeciso, ele tem um problema com a insegurança, o medo e ele lida também um pouquinho com a ansiedade. Uma ansiedade porque, como ele não tem iniciativa, ele fica ansioso pelo que ele deixa de fazer, mas ele não consegue fazer se ele não falar, olha, esse aqui é o meu ponto fraco, eu preciso prestar atenção nisso e eu vou mudar nisso. Então, você não muda de temperamento, você melhora o teu temperamento. Quando eu olho para Isaac era fleumático, Abraão era fleumático, Isaac era fleumático. Como eu vejo Isaac fleumático? Quem é que ia ter paciência de orar 20 anos como ele fez
por Rebeca. Ele orou, Rebeca era estéril, ele orou 20 anos e sem reclamar. Ele não ficou como a Sara, inquieta, agitada, tentando solucionar. Não, ele devia falar todo dia para Rebeca: calma, Rebeca, Deus vai ouvir a gente, Rebeca, calma, algo vai acontecer. Essa é a fleuma de Isaac. Também tem outro aspecto, a gente vê, quem, a não ser um fleumático, vê uma faca descendo, porque o seu pai o deitou no altar. Ele fez uma pergunta: pai, eu estou vendo o cutelo, estou vendo a madeira, mas cadê o sacrifício? E ele ficou calmo quando o pai não respondeu para ele. Deus proverá, não foi, para ele não era uma resposta, não estou vendo nem mal. Aí o pai fala para ele deitar, ele deita e fica quieto. Então, quem mais, a não ser um fleumático, tem essa calma excessiva num tempo de crise? E quem mais, como um fleumático, está descendo a faca e ele não está gritando, tentando sair de lá da corda? Ele foi amarrado no altar e nada, absolutamente nada. Ele era como seu pai, um fleumático. Então, tem ponto positivo? Maravilhoso. Os pontos negativos? É como qualquer outro temperamento, é só você amadurecer e trabalhar. Mas o que Deus te deu é bênção. Nunca reclame do temperamento que você tem. Só preste atenção, veja os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e comece a trabalhar em você mesmo. Não fique pensando: é o meu marido que tem que mudar, é o meu pai, é a minha mãe, é o meu amigo na igreja. Mude você. Quando você mudar, quando você for transformado, você vai ver que todo mundo ao seu redor vai reagir diante dessa transformação de uma forma muito positiva. Então, este é o seu alvo. Seja transformado em nome de Jesus. E você que já descobriu qual é o seu temperamento, não saia do canal sem antes você curtir, para ajudar que esse conteúdo possa chegar e ser recomendado pelo YouTube e chegar a muitas pessoas. E que o Senhor te abençoe com muito poder e glória em nome de Jesus.